apoiando os que sofrem. Helen Burnham. Quando era uma menina de 8 anos, Helen Burnham começou a frequentar a igreja em seu país Eritreia, um pequeno país situado entre a Etiópia e o Sudão, na costa do Mar Vermelho. Apesar da população em geral ser metade cristã e metade muçulmana, estes grupos, na sua maior parte, vivem pacificamente. Mas em 2002, o governo esquerdista da Eritreia decidiu reprimir todas as igrejas evangélicas, exceto as igrejas cristãs que são acompanhadas pelo governo. Assim, teve início uma lenta perseguição. Helen era membro da maior igreja pentecostal na capital do país. Depois que o governo encerrou as atividades da igreja, Helen, que é uma cantora, lançou um CD e um vídeo chamado A Cura para o Mundo é o Evangelho, para que as pessoas pudessem continuar a estudar em suas casas. Ela também começou a ensinar jovens em reuniões secretas. Ela tinha como fonte de recurso um salão de beleza com 4 funcionários, 3 mulheres e um homem que trabalhava ao seu lado. Paralelamente, Helen começou a estudar teologia, onde aprendeu muito sobre evangelização. Durante seus estudos, ensinavam técnicas de pregar para grupos pequenos, como 2 ou 3 pessoas. Logo, evangelizar passou a ser sua grande paixão, o que ela realmente desejava fazer. Então, começou a pregar em vários lugares, como cafés, catedrais e em qualquer outro espaço possível. Isso se tornou algo de extrema importância para ela. Certo dia de 2004, nas primeiras horas da manhã, enquanto ela se reunia com 90 jovens, os policiais prenderam Helen e vários outros cristãos. Algumas mulheres foram colocadas em uma sala com outras prisioneiras, detidas por diversos motivos. 3 semanas depois, Helen foi transferida para outra prisão, onde foi mantida em um container. Eram cerca de 10 pessoas em um container, lembra Helen. Estava infestado de piolhos e muito sujo. Era difícil dormir porque éramos picadas por piolhos. Fazia muito frio à noite e muito calor durante o dia. Recebíamos pouca comida e, às vezes, a comida vinha estragada. Como se essas condições já não fossem horríveis, não havia ar fresco ou luz natural. E o chão estava sempre molhado porque não havia banheiro. Por muitas vezes, Helen e os outros prisioneiros cristãos acordavam de manhã gravemente machucados e doloridos devido aos espancamentos que sofriam por recusarem assinar documentos renunciando à sua fé. Oramos juntos em voz alta várias vezes ao dia, conta Helen. E por dentro eu tinha paz. Os guardas gritavam, vocês são tolos, todas as vezes que nos ouviam orar. Certo dia, os guardas encontraram a carta que ela havia escrito para outro prisioneiro. Eles a cercaram e exigiram saber onde ela guardava a Bíblia que ela usou para escrever a carta. Quando Helen disse aos guardas que não tinha um exemplar da Bíblia com ela, mas que conhecia as Escrituras porque passava muito tempo memorizando-as, o guarda respondeu, bem, se ela está dentro da sua cabeça, então vamos destruir o lugar onde você guarda suas palavras. Eles começaram a bater violentamente na cabeça dela e a levaram para fora do container para mais torturas. Helen disse sobre um guarda em particular. Ele me bateu inúmeras vezes, fazendo pausas apenas para recuperar as forças. Meu corpo entrou em choque. No final do espancamento, Helen estava bem machucada, sem conseguir andar. Os guardas tentaram acorrentá-la, mas suas mãos estavam muito inchadas. Após ser examinada, o médico disse que ela tinha apenas alguns dias de vida. Como a prisão não queria o fardo de lidar com o cadáver, ela foi mandada para casa. Helen ficou na prisão por cerca de 2 anos e 5 meses, quase todo esse tempo no container. Após a sua recuperação, uma série de acontecimentos a ajudou a conseguir asilo na Dinamarca, onde vive hoje. O que fortaleceu Helen Burnham durante seu tempo na prisão foi seu relacionamento com o Senhor e sua confiança nas promessas bíblicas. Mesmo em meio às condições desumanas e torturas, ela se apegou à sua fé em Cristo, que foi sua fonte de consolo e força. Helen frequentemente cantava hinos e meditava nas Escrituras enquanto estava presa, usando a música e a oração como formas de manter sua conexão com Deus e encontrar forças para resistir à opressão. Além disso, ela acreditava profundamente que Deus estava com ela em todos os momentos, independentemente das circunstâncias.
Essa confiança em Deus e no propósito divino para sua vida a sustentou, ajudando a suportar o sofrimento e a permanecer firme em sua fé, mesmo diante de pressões extremas para que renunciasse. Hoje, quando vejo um container, é difícil imaginar como sobrevivi, conta Helen. Mas por causa da minha fé em Jesus fui fortalecida. Meu Deus estava comigo. Sua experiência também a encorajou a falar em nome de outras pessoas que são perseguidas. Alguns estão detidos há décadas, lembra Helen. Alguns estão muito doentes e, quando estão a ponto de morrer, são enviados para casa. Agora, eles estão começando a estuprar e matar as mulheres na mesma prisão onde eu estava. Após sua liberação, ela se tornou uma voz proeminente em favor dos cristãos perseguidos e dos direitos de liberdade religiosa. Além disso, ela frequentemente compartilha sua história em eventos e conferências, inspirando outros a lutar pela liberdade religiosa e a apoiar os que sofrem. O que podemos aprender com essa história? Você pode orar por Helen e sua família? Ore também pelos cristãos da Eritreia que sofrem perseguição. Por aqueles que, assim como Helen, foram presos injustamente e sofrem com torturas. Orem por milhares de cristãos ao redor do mundo que estão passando por essa situação. Ore para que sejam fortalecidos, libertos e que seus perseguidores tenham os olhos abertos através de seus testemunhos de vida. Você ouviu Conectando Histórias. Conte essa história para alguém durante essa semana.